O seu time de vendas ainda sofre com a grande quantidade de contatos sem qualificação? E o seu departamento de marketing? Não consegue comprovar os resultados e não tem certeza sobre a qualidade dos contatos enviados para vendas? Com o Flig, esse cenário é passado. Otimize o processo de marketing e vendas da atração até o pós-venda. Com o Flig, é possível criar páginas de captura sem programação. Basta personalizar modelos prontos de acordo com a cara da sua empresa. Depois de capturar os contatos através das páginas criadas direto da ferramenta, não é necessário alimentar planilhas ou exportar informações. Assim que o contato preencher o formulário, ele cai na base de dados do Flig e a nossa ferramenta registra todas as interações do lead com a empresa. Quando ele estiver com grande nível de interesse, uma tarefa é disparada para o time de vendas dentro da própria ferramenta, e assim a equipe comercial pode entrar em contato com o lead através de uma abordagem personalizada. O contato foi um sucesso? Depois que a venda estiver fechada, basta mudá-la de status e pronto! O lead capturado é registrado no Flig como um cliente do seu negócio. E não acaba em vendas. O Flig vai muito além. Te ajuda a identificar e desenvolver clientes engajados, que podem gerar ainda mais propostas comerciais. Tudo isso em uma só plataforma. Mais agilidade, mais integração entre marketing e vendas, mais resultados. Teste agora mesmo. Hoje a gente vai gravar um conteúdo aqui sobre um tema que acho que está cada vez mais em pauta aí para empresas que vendem para outras empresas, né? Pelo menos no nosso contexto aqui na Impulse, tem feito bastante sentido, que é o Account-Based Selling, né? Ele tem uma origem no Account-Based Marketing, eu vou explicar um pouquinho de posicionamento, né? Em como ele se posiciona nas estratégias de aquisição ou de relacionamento com potenciais clientes ideais, né? Bom, nesse começo só vou puxar um pouco de apresentação, até para contextualizar vocês, mas prometo ser bem direto aqui, bem sucinto. Bom, eu sou o Caio, eu estou à frente da Impulse aí há mais ou menos 2 anos e meio. A Impulse, ela nasceu como uma consultoria comercial, ajudando a destravar e desenvolver o potencial comercial de empresas que vendem para outras empresas, né? Que estão dentro de um ecossistema B2B, né? Falando um pouco da minha jornada, eu sou um cara de desenvolvimento de novos negócios, desde que eu me entendo por gente, aí desde no CLT, né? Então, desde os 19 anos, essa é uma atividade que eu desenvolvo. Minha base de formação foi o mercado de telecom e tecnologia, então eu sempre tive inserido nesse contexto aí há uns 16 anos, de desenvolver estratégias para abrir potenciais novos negócios ou para abrir relacionamento com empresas que sejam potenciais, né? Que tenham um potencial de alto investimento, que estejam dentro de uma linha complexa, né? Nessa jornada aí passei pelas principais, né? O mercado de telecom, enfim, né? Passei fusão de Embratel com Claro, fui do projeto BlackBerry lá atrás, já tive representação da TIM, enfim, muita coisa aconteceu, mas nem é isso o que eu acho que é mais importante, mas o que eu me deixa mais feliz nessa jornada é a forma com que eu aprendi a errar, né, ao longo desse tempo. Então, como eu sempre executei estratégias de prospecção, e aí dependendo do tempo, né, como, sei lá, 10 anos atrás, isso fazia até porta a porta, né? Eu já fiz bastante estratégias assim, já prospectei muito em lista amarela, né? Eu acho que, sei lá, grande parte de vocês, não sei se tem idade para isso, mas as coisas vão evoluindo, né? Então, a gente está no momento de... não é mais a era da informação, né? Mas sim a era da segmentação da informação. Então, a gente tem que entender boas práticas, né? O que as empresas que mais crescem no mundo, né? Hoje, elas vêm adotando de boas práticas dentro desse contexto de novos negócios. E aí faz muito sentido a gente estudar algumas fontes e principalmente validar aqui internamente, né? Não basta a metodologia e achar que isso é a bala de prata, que isso vai resolver o problema ou vai trazer a conta ideal, né? Então, por isso que eu puxo essa jornada de erro, porque é aprendendo a errar que a gente consegue validar
E aí eu acho que o grande segredo disso é a forma com que eu venho aprendendo, ainda que em partes, né? Ainda que eu esteja entendendo bastante aí na prática como rolam essas metodologias de gerar hipóteses, validar mercado, validar potenciais clientes, quem são decisores, quem são influenciadores, mas principalmente como errar errado, errar de forma diferente, né? E mapear esses erros, porque quanto mais eu erro e venho mapeando isso, menos eu repito erros que eu cometi no passado, e deixo o legado desse erro, para que daqui 6 meses, que é tempo suficiente para eu esquecer de um erro passado e correr o risco de repetir esse erro, eu consiga, enfim, errar em coisas diferentes e ficar cada vez mais próximo do acerto, tá bom? Então, vamos lá, vamos ao que interessa, né? Eu queria puxar um contextual aí, explicar um pouco de posicionamento do Account-Based Selling. Então, eu vou usar o material de apoio aqui, vou compartilhar a tela com vocês. Pedir um minutinho só para eu colocar a tela no ar aqui. Tá bom. Beleza. Legal, acho que está aparecendo aí agora. Bacana. Bom, então vou começar puxando uma linha central aí do Account-Based Selling, né? O grande diferencial dele, né? Então, Caio, qual é a diferença entre inbound marketing, entre estratégias que a gente enxerga hoje como estratégias de aquisição, né? Para estratégias de outbound, de prospecção, enfim, até ABM, Account-Based Marketing. Então, onde o ABS está inserido dentro desse cenário aí, né? Bom, estratégias de inbound marketing, né? Geralmente elas estão sim direcionadas a um perfil de cliente ideal, elas são bem efetivas e acabam gerando uma consciência, uma educação no mercado e principalmente o reconhecimento de marca, né? Então ela atrai potenciais mercados, né? Pode ser empresas, né, ou até pessoas físicas interessadas num determinado produto, e aí, naturalmente, a partir do momento que ela atraiu esses potenciais interessados, potenciais clientes, vai passar por um momento de qualificação ali, onde a gente vai entender como é que separa o joio do trigo, né, quem realmente tem qualificação para seguir para uma próxima etapa, ir para uma conversa com o inside sales, ou com, enfim, com um executivo de contas, ou para uma conversa de diagnóstico, legal? Estratégias de prospecção, né? Eu acho que tem cada vez mais nomes novos aí para coisas que são feitas há bastante tempo, mas, enfim, prospecção foi o que eu executo desde sempre aí, acho que é a palavra mais famosa. Hoje se fala muito em outbound marketing, mas eu aqui ultimamente já venho praticando o ABS, que ele entrega um nível de personalização maior do que as outras estratégias, tá? Então, a tendência de estratégias de prospecção, né, estratégias de outbound, é que elas traçam também um perfil o começo da estratégia é traçar um perfil de cliente ideal, né? Então, vamos tentar dar um exemplo aqui, né? Eu quero falar com decisores, sei lá, CFOs ou CEOs ou, né, CTOs, C-levels, enfim, de empresas de tecnologia que tenham pelo menos, sei lá, 1.000 funcionários, e eu quero mostrar para eles que o meu produto ou serviço pode ajudar a curar uma dor ou a chegar em algum determinado objetivo, né? Então, naturalmente, eu vou criar uma lista, enriquecer de dados essa lista para entender onde eu encontro esse cara, né? Qual é o e-mail dele, potencial telefone, quais são os canais, né? Ou estratégia multicanais que eu consigo impactar esse decisor, né? Essa pessoa que pode fazer negócio e futuramente, no fundo de funil ali, tomar uma decisão de comprar o meu serviço ou produto, tá? E aí essa lista gera uma quantidade lá de pessoas que cumpram esses critérios, né? E aí a gente vai começar a fazer uma abordagem, né? Pode ser por um canal só, pode ser estratégias multicanais. Hoje, cada vez mais vem se usando o LinkedIn para esse tipo de estratégia, né? Então, principalmente empresas que vendem para o mundo B2B, né? Empresas que têm produtos que servem para a empresa.
Mas a grande diferença do account-based selling é o nível de selling é o nível de personalização que ele entrega para esses potenciais decisores aí, influenciadores. Então, como o próprio nome diz, a estratégia é baseada em contas, né? Então, isso envolve eu estudar um pouco o mercado e entender quais são as potenciais empresas, as potenciais contas que têm um alto impacto financeiro, né? Que tem uma alta relevância, né? Porque como é uma estratégia com mais pontos de contato, envolve mais tempo, faz sentido precisar ter um alto retorno sobre investimento, sobre esses esforços, né? Caio, e aí ele tem que ser feito de forma isolada, né? Eu não posso usar o account-based sales, eu tenho que esquecer o meu inbound marketing, ou tenho que esquecer as minhas estratégias de outbound. Eu acho que muito pelo contrário, né? Eu vejo o ABS aí muito de mãos dadas, né? Fazendo a conciliação entre o inbound marketing e o outbound marketing, né? Então, a gente olhar para as estratégias de inbound que já são feitas dentro de casa, olhar para as estratégias de prospecção e conseguir colocar o cliente, o potencial cliente no centro da estratégia e entregar um nível de personalização maior. Legal? Então, vamos ver como é que esse slide ele ajuda a gente a entender esse mercado aqui, né? Bom, um tempo atrás, a gente olhava para o mercado, vou dar um exemplo hipotético aqui, né? O mercado de finance. A gente olhava para esse mercado e a gente, bom, tem um comportamento comum, né? Eu posso ter um produto que vai servir muito bem para o Santander, para o Bradesco, para o Itaú, para o Banco do Brasil e por assim vai. E aí quem decide lá é a pessoa de compras ou é a pessoa de tecnologia. Então eu tenho que me aproximar dessas pessoas e mostrar como o meu produto ou serviço gera uma certa relevância e naturalmente o meu conteúdo de e-mail, de abordagem por LinkedIn vai falar do meu serviço e como o meu serviço pode ajudar ele a chegar em determinado objetivo, né? Hoje, o contexto atual é muito mais dinâmico do que isso, né? Então, por exemplo, dentro do mercado de finance, eu tenho verticais ou subsegmentos, né? E aí, quanto mais específico, quanto mais nichado eu interpretar o mercado, maior é o peso da personalização na estratégia, né? Então, vamos supor que a gente tem um produto aqui, dentro de um contexto de vendas complexas, que a gente entregue para um mercado. Então, vamos supor aqui que a padronização, né, focada no mercado enterprise, seja um produto aí, ticket médio de R$ 1.000 por mês a R$ 10.000 por mês, né? A gente vai focar no mercado enterprise, que é a partir, sei lá, de 50, 100 funcionários, pelo menos, tá? E a gente vai buscar esses decisores aqui, vai entender pontos de... aqui eu não chamo nem de personalização, eu chamo de padronização. Vai entender pontos de comportamento em comum para que eu consiga fazer uma abordagem um pouco massiva, mas também entregando personalização, né? Eu acho que o grande segredo da estratégia baseada em contas é como a gente consegue equilibrar estratégias massivas com estratégia de personalização, porque é um pêndulo, né? Quanto mais personalização eu dou, menos massiva eu consigo ser. E quanto mais massiva for a minha estratégia, naturalmente, menos personalização eu consigo entregar, né? Então, qual é a estratégia por trás disso para equilibrar, né? Quando eu penso nesse mercado aí mais enterprise, né, até R$ 10.000, eu tenho que nichar sim o atendimento. Então, por exemplo, eu posso pensar lá na vertical, mercado de finance, tem bancos tradicionais, bancos digitais, corretoras de valores, cooperativa de crédito. Então, vamos supor que o meu serviço funcione muito bem para bancos digitais, né? O comportamento de banco digital e o organograma, né, perdão, o posicionamento de cargos e não só da pessoa que vai decidir ali no final da jornada, né? Mas quem são os influenciadores, quem são os decisores, quem participa da jornada de decisão, ele acaba sendo muito particular e diferente do mercado de banco tradicional, por exemplo, que também é muito particular e diferente do mercado de corretora de valores. Mas, sei lá, se eu pensar no Nubank ou no C6, eu posso tentar traçar um organograma e um comportamento nessa tomada de decisão que seja um pouco padronizado, né? Então, sei lá, a decisão pelo meu produto pode começar numa área de negócios, pode demandar por TI para ter
a análise ali do benchmark de ferramenta, né, e terminar numa área financeira, por exemplo, né? Quem são todos esses influenciadores que passam por essa tomada de decisão? Tem estudos que dizem que numa tomada de decisão de vendas complexa na atualidade, participam pelo menos 7 influenciadores. E, na grande maioria das vezes, o decisor nem passa por esse funil, por essa jornada de tomada de decisão. Então, às vezes, e eu pratiquei isso durante muito tempo também, estratégias de outbound, de prospecção, elas estão muito focadas em decisores. Né? Então, quem é o cara que vai decidir? E aí eu não consigo falar com esse decisor, eu parto para a próxima empresa, por exemplo. Tentei muito, fiquei 2, 3 meses tentando falar, não consegui, vou desistir do Nubank, vou prospectar o C6, o Banco Inter, o Banco Original, e por aí vai. Né? Então, o Account-Based Selling, ele acredita em estratégias, em desenvolver um olhar para dentro da conta. Né? E eu não vou decidir desistir de abrir essa conta se eu não conseguir abrir uma reunião com o potencial decisor. Eu vou tentar mapear esse organograma, enxergar quem são os decisores dentro dessa conta e como é que eu impacto de forma positiva esses influenciadores. Né? De repente, o decisor pode participar num fundo de funil dessa jornada, né? Só dando ok ali em seguir ou não com determinada aquisição de serviço ou produto, ok? Então, vamos olhar esse mercado agora um pouco mais numa base da pirâmide mais acima, né? Vamos pensar em empresas, em contas que sejam mais estratégicas, né? Sei lá, como Ambev, por exemplo, né? Vamos pensar, a gente pode colocar um exemplo aqui na lista top 100 da Fortune, por exemplo, né? E quem são esses influenciadores que participam ali da tomada de decisão e quais são as estratégias que eu vou fazer para essa galera aqui para entregar um nível maior de personalização, né? Então, se a gente parar para estudar hoje, a gente pode pensar numa lista segmentada, né? O próprio LinkedIn tem uma solução de vendas que se chama Sales Navigator. Não sei se vocês já usaram, a gente usa bastante tempo aqui, e ele entrega um nível de personalização muito bom. E até se você conseguir, sei lá, tenho que falar com uma pessoa que é chefe de marketing, que é CMO da empresa. Eu posso estudar informações, dados relacionados à pessoa no LinkedIn, no perfil, na jornada dela, para que eu consiga gerar uma empatia, gerar insights e ter uma abordagem cada vez menos focada no meu produto ou serviço. Porque pensa comigo, o influenciador, o decisor, ele está lá tocando a vida dele, né, tomando as decisões importantes que ele precisa tomar. Se ele recebe uma ligação do nada, ou se ele recebe uma abordagem, um e-mail, que está falando do seu serviço ou produto e você afirmando que aquilo ali é bom para ele, o que eu pensaria se eu estivesse no lugar dele? Então, essa é a reflexão que eu tenho que ter o tempo todo. Se a pessoa vem falar para mim que, sei lá, recebeu muita abordagem me oferecendo seguro de vida, seguro saúde no LinkedIn, e falando que aquilo é bom para mim. Bom, a pessoa nem conhece o Caio, né? Nem sabe se o Caio tem filho, nem sabe se o Caio investe, se o Caio tem previdência, se a empresa do Caio tem tamanho suficiente para ter um plano de saúde, né? Eu, no meu caso aqui, minha empresa é bem enxuta, né? Então, como é que essa pessoa está falando que aquilo ali é bom sem conhecer o Caio? Então, eu naturalmente, se eu for um potencial decisor para aquela oferta, eu começo a colocar essa pessoa que me abordou no que a gente chama de caixinha do vendedor, né? E aí não quero que vocês enxerguem essa caixinha de forma pejorativa, né? Eu me enxergo como vendedor e é o que eu mais tenho orgulho. Eu acho que todo mundo na vida precisa ser um pouco vendedor, né? Acho que a grande diferença de um profissional, sei lá, de medicina que tem um sucesso maior é o cara que é médico e também é vendedor, ele sabe se vender. Então, eu tenho muito orgulho disso, mas o outro lado, ele fica tentando te colocar nessa caixinha o tempo todo. Quando ele vê sua abordagem. Se sua abordagem estiver muito focada no seu serviço ou produto, ele vai naturalmente te trazer para essa caixinha de vendedor. E quando você cai na caixinha de vendedor, ele lacra essa caixinha, coloca 3, 4, 7 cadeados, e aí você não sai de lá nunca mais. Tá? Então, como eu consigo gerar insights o suficiente, baseado em personalização, baseado em estudo que eu consigo fazer no próprio perfil da pessoa, ou mais ainda, olha que legal, no perfil do LinkedIn dessa pessoa, né? E aí, nesse ponto aqui, eu posso fazer estratégias
como entender ali uma particularidade do know-how daquela pessoa. Porque pode ser uma empresa de tecnologia, mas como é a posição dessa empresa? Então, uma estratégia muito legal, vou dividir o ouro com vocês agora, que a gente adota nesse mercado aqui, ó, mercado intermediário, para dar um pouco de abordar um pouquinho massivo, mas de forma já bem nichada, né? 50 pessoas, 30, 20 pessoas de uma vez, que estejam aderentes aos critérios do perfil de cliente ideal, tá? É eu estudar o perfil da empresa no próprio LinkedIn. Quando você entra no perfil da empresa, você consegue ver insights legais, como o crescimento dessa empresa, a porcentagem de crescimento de funcionários em determinada área. Então, por exemplo, eu posso ter um produto que é focado em RH, focado em benefício para os colaboradores, né? Então, qual é o crescimento desse time de RH? E baseado na sua experiência, do seu know-how de mercado, quantos funcionários dentro do RH aquela empresa precisa ter para estar qualificado para a sua estratégia, né? Então, legal. Já dá para você ter um insight ali, ver se a empresa está crescendo, está investindo, né? Isso pode te dar hipóteses, claro que não é certeza nesse momento, é um momento de pré-abordagem, se essa empresa tem potencial ou não para o seu serviço. E aí você pode olhar também lá no próprio descritivo como a própria empresa se denomina. Então, vou te dar um exemplo aqui. Ó. Um dos mercados potenciais para a gente tem dois ICPs aqui dentro da Impulso. O primeiro deles é telecomunicação, justamente porque eu trago know-how de telecomunicação. E o segundo deles é tecnologia, porque naturalmente telecom nos últimos tempos aí convergiu para esse mercado de tecnologia. Então, hoje as empresas de tecnologia, não basta eu fazer uma abordagem falando, olha só, eu tenho um produto que é focado em empresas de tecnologia. É muito vago, muito amplo. Então, vamos ver como ficaria essa diferença aqui, né? Se eu encontrasse uma palavra-chave dentro do descritivo, lá no perfil da empresa. Por exemplo, uma empresa de tecnologia, na grande maioria das vezes, ela se denomina hoje como uma empresa de transformação digital. E se ela mesma está dando aquela denominação para o que ela faz, por que não eu usar essa palavra-chave para gerar um insight? Então, vou dar dois exemplos aqui de como ficaria uma abordagem de prospecção, né, sem esses insights, e depois uma abordagem com esse nível de pré-personalização, tá? Eu poderia focar numa empresa de tecnologia e falar, olha só, eu ofereço um produto eu posso entregar, eu vi aqui que vocês têm 30 colaboradores no comercial e eu posso entregar mais inteligência comercial. Eu sou uma aceleradora comercial, eu foco em processos, em validar mercado, em desenvolver, em engajar pessoas, e eu quero te mostrar como eu faço isso na prática. Vamos bater um papo na sexta-feira à tarde? Essa seria uma abordagem que está focada no meu serviço ou produto, no meu diferencial. Não está errado, ela funciona essa estratégia, mas a tendência é que você precise cada vez mais abordar um número maior de empresa, maior de decisores ou influenciadores, para que a estratégia dê certo. Quando eu começo a pesar mais na personalização, eu consigo eu consigo gerar mais insights na pessoa que está lá do outro lado, seja decisor ou influenciador. Então, olha como é simples. Mesmo sem antes estudar muito, né? Se eu investir 5, no máximo 10 minutos para estudar no LinkedIn ali sobre a pessoa e a empresa, eu posso fazer uma abordagem mais ou menos assim nessa etapa intermediária aqui, ó. Olha só, João, Maria, né? Eu sou o Caio, a gente se adicionou no LinkedIn aí nos últimos dias e eu tomei a liberdade e me peguei dedicando alguns minutos aqui estudando sobre o modelo de negócio da empresa, da sua empresa, né? Da empresa XPTO, né? E percebi que o modelo de negócio muita sinergia e parece muito com cases veja bem, não tecnologia, mas de transformação digital, de comunicação unificada, que são palavras-chave que eu encontrei lá no perfil da empresa, né? Que a gente desenvolve internamente. Porque, naturalmente, a sua empresa, acredito eu, que ela já foque no perfil de cliente ideal, né? E aí você tem a sua experiência, o seu know-how de mercado para saber que empresa de tecnologia vão se beneficiar do seu produto. Só que você está usando a palavra-chave que a própria empresa se denomina no seu posicionamento de mercado. Isso tende a engajar mais.
Então, olha só, a gente desenvolve empresas de transformação digital, a gente é uma aceleradora comercial focada em empresas de transformação digital e a gente consegue acelerar a validação de mercado e, por consequência, a gente entrega uma assertividade no forecast em mais de 200%. Pensei em dividir um pouco dessa estratégia contigo que vem entregando esse resultado. O que você acha? E aí você não fica focado na reunião lá no final, por exemplo. Você faz uma pergunta genuína e aberta. O que você acha? Faz sentido puxar essa pauta para o momento? Né? Veja como nessa segunda abordagem eu consegui entregar um framework ali, uma modelagem, falando 70%, 80% mais do negócio do cara e usei 30%, 20%, 10% para falar, para contextualizar o que eu faço. Eu disse como eu faço, como eu entrego? Não. Nesse momento eu não preciso dizer, porque eu não estou vendendo um produto ou um serviço. Eu estou vendendo uma reunião. E eu também não vou ficar chorando ou implorando por uma reunião, né? Porque é o que o mercado, quanto mais gente fazendo isso, menos dá certo. Eu vou fazer uma pergunta genuína. Eu pensei que pode fazer sentido eu dividir a estratégia. Ao invés de ficar forçando a reunião, eu ofereço um benefício para ele, como dividir uma estratégia, né? Como dividir um case, como fazer um diagnóstico grátis, como fazer um papo de uma reunião de discovery, né? Para entender que tipo de solução pode ser mais adequada para ele, né? E aí, com essa abordagem, eu posso começar a medir insights ali, né, de interação com as abordagens, né, de engajamento com isso, e aí partir para uma abordagem mais próxima, né, dessa pessoa como uma ligação, por exemplo. Mas é uma ligação no momento, não é um cold call, né? A gente apelida aqui de hot call. É no momento que você já destravou o relacionamento com essa pessoa, você já adicionou ela no LinkedIn, a pessoa já foi friendly, já te aceitou, você já gerou um determinado valor, você pode, sei lá, recomendar uma competência dela que você tenha interpretado com base no LinkedIn, por exemplo, né? Pessoas que estão em cargos de gestão, você pode recomendar por liderança, por exemplo, tá? Isso é uma estratégia que a gente utiliza aqui, enfim, particular, é só um insight diferente. E aí, depois que você gera um determinado valor, ao invés de pedir uma reunião, você oferece uma oportunidade, né? Então, nesse meio de campo aqui, isso aqui entrega muito resultado. Isso aqui consegue cada vez mais gerar insights na pessoa, gerar ideias, gerar reflexões e curiosidade para viver uma próxima etapa, que é uma reunião com o meu executivo de vendas, por exemplo. Show de bola? Agora vamos um pouquinho para o topo da pirâmide aqui, vamos pensar em contas muito estratégicas, né? Que é o que a gente chama aqui de ultra personalização. Aqui é uma oportunidade muito legal do account-based selling, dar as mãos para o inbound marketing, né? Então, empresas que estão maduras nesse tipo de estratégia de inbound estão dentro de uma jornada. Deixa eu puxar a jornada aqui, ó. Aqui é o funil gravata, né? Que traduz toda a jornada atual de venda aí. Então, eles estão dentro dessa jornada de consciência e educação, tentando gerar reconhecimento de marca, né? Para que nessa etapa aqui seja qualificada e vá para lá para o time de vendas fazer o funil de vendas, né? Então, todas essas estratégias e investimento que o time de inbound marketing fez, eles são potenciais para a gente fazer uma estratégia ultra personalizada aqui em mercados potenciais. Aí eu posso falar de tentar trazer 10 contas que são muito importantes para a minha empresa, 10 contas que eu ainda não atendo que eu preciso atender, né? Sei lá, Coca-Cola, Ambev, sei lá, ou contas hype, né? Depende do que você oferece aí, tá? E aí, naturalmente, quanto menor a quantidade de empresa, mais estratégico o produto pode gerar mais valor, mais vale a pena eu entregar mais pontos de contato, mais esforço, em dar inteligência para aquilo, em dar personalização e estudar sobre essa galera, tá? Então, aqui tem uma estratégia muito legal, que ela antecede a abordagem, né? Que pode ser executada. Como pegar as estratégias de inbound, olhar para os conteúdos que já foram gerados, né? Que tem uma riqueza muito grande ali, dar um pouco de inteligência de quem participa daquela jornada de decisão de uma conta estratégica e olhar para esse conteúdo gerado do inbound e dar um nível de personalização ali de 10, 15% focado no cargo daquele decisor, por exemplo. Né? Então, que tipos de desafios que um CMO pode ter, que um CTO pode ter? Então, eu vou entregar uma gravação de webinar
um conteúdo rico, um insight, mudando o layout da abordagem. Olha só, eu entrego uma solução aqui para a tecnologia, para a sua empresa, mas não é só a solução, é uma solução focada em ajudar e otimizar a jornada de CMOs de bancos digitais, por exemplo. Então, eu entrego esse nível de personalização muito maior. E aí eu posso fazer, por exemplo, estratégias de anúncio no próprio LinkedIn, muito segmentadas, focadas em CMOs de bancos digitais, que tenham pelo menos 1.000 funcionários, que tenham X faturamento, que estão na região da Grande São Paulo, por exemplo. E aí, olha que legal, eu consigo fazer patrocinados, né, no LinkedIn, por exemplo, muito mais nichado e muito mais fundo de funil, gerando valor. E aí, nesse momento, eu não vou oferecer nada, eu só vou trabalhar a percepção da marca para essa pessoa já assimilar o meu tipo de oferta, já conhecer a minha marca quando eu for fazer uma abordagem mais nichada. E aí eu posso medir até a interação dessa pessoa, que a gente conhece como lead scoring, né? Com esse tipo de conteúdo, se o cara já baixou um e-book, se o cara já interagiu com um tipo de estratégia. E baseado nessa interação, eu vou abordar as pessoas que estão, né, mais engajadas e, por último, as menos engajadas, né? Eu posso fazer ofertas por e-mail para as pessoas que estão mais engajadas, por exemplo. E aí eu crio uma inteligência, um fluxograma, começando ali no conteúdo do inbound marketing, gerando uma percepção de marca ali para amadurecer o cara no meio do funil. E no fundo do funil eu posso fazer uma abordagem no LinkedIn, falando, olha só, eu vi que você engajou com conteúdo, a gente realmente tem entregado transformação para o mercado de banco digital e acelerado aí a jornada de aprendizado sobre determinado tema para CMOs, para CTOs, por exemplo, que estão posicionados nesse mercado de bancos digitais. E aí, quando eu vou fazer essa abordagem, ele já teve a percepção da minha marca, ele já conheceu a minha marca por LinkedIn, por exemplo. Né? Então, a grande diferença do patrocinado do LinkedIn para o patrocinado do Google ou do Instagram é que ele é muito mais nichado, muito mais sniper, muito mais assertivo e naturalmente está numa maturidade mais fundo de funil nessa jornada de consciência e educação de mercado, tá? Claro que tem pano para manga para a gente falar muito aqui, né? Então, aqui tem um exemplo aqui do que eu coloquei agora, como o inbound marketing ele dá as mãos aqui para o ABS, né? Então, aqui eu tenho nutrição do perfil de cliente ideal para destravar ali, né? Para não fazer uma abordagem fria, né? Para dar uma percepção da marca, né? Ações que destravam, como a gente chama isso. E aí, depois que ele teve essa percepção de marca, aí sim, eu vou chegar nesses influenciadores, nesses decisores, de forma muito nichada, ultra segmentada, e vou entender ali quem está mais engajado e fazer uma oferta para dividir um desafio, gerar algum valor de graça para ele, que no fundo vai ser uma reunião potencial de venda ali, de diagnóstico de venda, e aí o account-based selling ele está posicionado aqui no meio dessa jornada, né? Então aqui eu tenho estratégias de outbound, mas quando eu olho aqui para o potencial do inbound me dá as mãos e quando eu olho para mais personalização, uma capacidade maior de nichar, eu chego no posicionamento do account-based selling. Legal? Quero agradecer aí a participação de vocês e dizer que eu estou aberto para conversar, quem quiser, vamos ver como é a dinâmica daqui para frente, mas a gente está aberto para se aprofundar mais nesse tema. Tá bom? Obrigado, muito prazer, um abraço e até a próxima.